Olá, pessoal, saudações, espero que estejam em paz. Eu me chamo Darlan da Rocha, sou antropólogo e venho aqui para darmos início a uma rodada de conversas sobre patrimônio e território no litoral sul da Paraíba. Trata-se de um projeto contemplado no edital Chiquinha Mourão, pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. E para esse desafio, eu divido a organização com o Lucas Neiva, com a Marcela Mutilo e com o Pablo Honorato, que prontamente aceitaram o desafio para essa missão, em que vamos realizar cerca de 7 conversas com representantes e lideranças dessas comunidades tradicionais, abordando mais do que o que se chama de diversidade cultural, abordaremos as vidas e o viver nessas localidades. Em um momento em que a Paraíba registra, em um dia, mais de 1.000 pessoas mortas devido ao Covid, um número muito preocupante, solidarizamos, desde já, com todas essas pessoas que perderam vidas e afetos. E não bastasse essa crise sanitária e essa difusão do vírus, essas comunidades tradicionais, muitas vezes, continuam sendo atacadas por decisões políticas e também pela expansão de um projeto econômico como o único modelo possível. E é nesse sentido que aqui criamos esse espaço para conversarmos sobre esses modos de viver, sobre os territórios e essas pessoas, para conhecermos ainda mais quem são e o que o fazem viver. E nada mais justo e honesto do que iniciarmos com o indígena, também antropólogo, Juscelino Tabajara. Tupã, Tupã, Tabajara, Tabajara, Tupã e Bipupé, Aruara, Taraúna e Uxerta, Oitaguira, Piguara, Merengue, Tupã, 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 Tabajara. Tabajara, Tupã e Bipupé, Aruara, Caraúna, Uxerta, Oitaguira, Piguara, Merengue, Tupã, Tupã, sou Tabajara. Sou Tabajara nessa terra de Tupã. Tenho arara, caraúna e xexé, todos pássaros no céu. Quem me deu foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã do Tabajara. Rei o nosso encantado, rei o nosso pai de pão, viva as matas, viva os mares, viva a água doce, viva a natureza sagrada de Deus. Viva! E assim a gente inicia aqui esse projeto Patrimônio e Território no litoral sul da Paraíba, começando aí com o Juscelino Tabajara, né, antropólogo, que vem falar um pouco sobre essa relação entre as manifestações artísticas e também a história do seu território, né? A gente vai ter algumas entrevistas aqui, algumas conversas, na verdade, mais do que entrevistas, são conversas, diálogos, para a gente conhecer cada vez mais essas comunidades tradicionais e nada melhor, mais justo do que começar com os nativos dessa terra. Então, Juscelino, se puder apresentar, lhe agradeço e agradeço também com esse início aí abençoado através desse toré. Olá, pessoal. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo essa live estejam bem e toda a família de vocês também estejam bem, estejam com saúde e estejam todo mundo em paz. Né? Nesse momento, a gente sabe que realmente é um momento difícil, mas a gente tem que sempre acreditar que dias melhores virão. Né? Então, meu nome é Juscelino, sou aqui do povo indígena Tabajara, litoral sul da Paraíba, mais especificamente na Cismaria da Jacoca. Alguém pode perguntar, mas que lugar é esse?
Assis Maria da Jacoca é o nome desse território indígena que a colonização veio posteriormente a colocar Conde. Conde, Alhandra, Pitbull, essas cidades, elas formam Assis Maria da Jacoca, onde a cidade de Conde, o que a gente conhece como cidade de Conde, ela abrange grande parte da Assis Maria da Jacoca, mas também pega uma partezinha de Alhandra e uma partezinha de Pitbull. Então, esse território, ele é um território indígena, né, uma cismaria dada, inclusive, pelo rei, né, no ano de 1614. Né, e a gente vivemos aqui desde aquela época, e nós somos presentes desses ancestrais que chegam até o tempo de hoje. Né, o povo indígena Tabajara resiste até os tempos de hoje, aqui dentro desse território. Então, a minha aldeia é a aldeia Barra de Gramame, mas também temos mais duas aldeias, né, que é a aldeia Vitória e a aldeia Nova Conquista, né, que a Nova Conquista é no Bambuzal e a aldeia Vitória é próximo ao que a um lugar que conhecemos aqui como Mato da Chica. Né? Então, é assim que vive o povo indígena Tabajara, aqui no litoral sul paraibano. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente poder dialogar, para a gente poder contar um pouco da nossa realidade, como que a gente vive. E é justamente da forma como esse primeiro cântico que eu cantei diz: eu sou Tabajara nessa terra de Tupã, todos os pássaros do céu e toda a natureza que nos deu foi Tupã. Né? Tupã é o nosso criador do céu, da terra, dos animais. Pode até ter outro nome, né? Que é as outras religiões, que religiões em si, a gente tem espiritualidade, elas podem vir dar outro nome a Tupã, através do idioma, mas esse território é um território dado por Deus e a gente tenta valorizá-lo o máximo possível. Né? Então, é assim que é a visão e como deve ser a visão da pessoa que vem, das pessoas que vêm justamente para viver nessa natureza sagrada. Maravilha, Juscelino, muito bom. E eu já vou te pedir, já que a gente está falando da jacoca, né? Vamos usar essa categoria, esse termo, na verdade, que você nos traz, nos apresenta. É, E aí eu queria saber, enfim, que você pudesse falar um pouco sobre as limitações, né? Os limites, na verdade, do que era a jacoca, né? Vai até onde, os rios, acredito também que vai até o mar, né? Então, se você puder explicar essa demografia aí, os limites do mapa, para a gente já visualizar um pouco como é esse ambiente. Bom, essa demarcação territorial que foi feita justamente por reivindicações dos povos indígenas, na época já estava gerando muito conflito, né, do indígena com o não indígena, né, conflitos de terra, né, e aí nosso povo almejou reivindicar, juntamente com outros povos aqui do Nordeste brasileiro, um espaço territorial que a gente pudéssemos viver tranquilamente, sem ter esse conflito com o não indígena. Por muito tempo isso perdurou, isso realmente aconteceu, mas hoje o conflito está muito intenso. Né? E a gente justamente está aqui para discutir sobre isso. E a geografia da Cismaré da Jacoca, ela justamente vai do Rio Gramame, que é esse rio aqui da nossa aldeia, né, que é a primeira praia do litoral sul paraibano, que é Barra de Gramame, vai do Rio Gramame até o rio Abiaí, né, que o rio Abiaí já é Pitbull, já é próximo de Pitbull, né? E aí só parte muito próximo já da BR federal em cima, né? Vai até Cibaúma e desce, ligando-se ao rio Abiá. E esses são os limites da Cismaria da Jacoca, né? Que abrange justamente essas três cidades. Conde, partezinha de Alhandra e uma partezinha de Pitbull. Ótimo. E aí vocês me conta um pouco como é que vocês se reúnem, se essas três aldeias têm alguns momentos que vocês se encontram.
né, para em algumas manifestações, celebrações, festas. Me conta um pouco como é essa dinâmica, por favor. Bom, as aldeias, elas são dentro do território, né? Cada aldeia, falar um pouco da realidade da gente, cada aldeia ela tem um cacique, né? Cacique da aldeia Barra do Grama, Carlinho, cacique Carlos, cacique da aldeia Nova Conquista, o cacique Paulo, né? Cacique da aldeia Vitória, cacique Edinaldo. Nós não trabalhamos com o regime do cacicado geral aqui, justamente por nós termos um povo de um território muito pequeno, né? Então, e justamente também, simplesmente por a gente ter só 3 caciques, não seria necessário a gente trabalhar com esse regime de cacique geral, né? E outros povos aqui na Paraíba trabalham com esse regime, né? Que aí, muitas vezes, é justamente porque o território é um território grande, é um território maior, né? E aí necessita de alguém para estar fazendo essa mediação entre os povos. Aqui a gente não precisa. E aí a gente realmente, nos momentos que a gente precisa se encontrar, a gente se encontra. E quais momentos são esses? São reuniões que abrangem a realidade do povo de uma forma geral e não simplesmente a realidade de uma aldeia, como a reunião da articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né, que é a reunião da POEM, que justamente aconteceu há uns 2 meses atrás. A gente nos juntamos, né, na aldeia Vitória para fazer essa discussão com relação às nossas realidades, né, como que a gente está o enfrentamento a esse mal, que é a pandemia, né, como que está o orçamento, né, da APOIM, que é essa articulação que une os povos aqui do Nordeste. E também outras formas que a gente se encontra são em momentos rituais, né, são momentos no dia, no mês de abril, né, que é um mês assim que é conhecido como um mês das reivindicações indígenas, um mês indígena, né, e aí a gente tem a oportunidade de se juntar, aí se juntar aqui na aldeia Barra de Gramame para fazer um ritual e descer até a beira da praia de Barra de Gramame, né, assim para mostrar mesmo que o nosso povo ele está firme na identidade, na cultura, na história e mostrar que a gente está aqui dentro desse território vivo, né, então isso é muito importante. A gente está fazendo isso e a gente está se juntando, né? Então, no momento que a gente pode se juntar, que a gente pode se encontrar para a gente discutir coisas sobre nossa realidade, a gente está sempre se juntando para discutir, para conversar e para chegar no denominador comum. Massa. E aí, Juscelino, eu estou vendo que você veio, né? Você está usando um cocá, os brincos aí, escolar também. É você que faz? Esse cocá, na verdade, ele é um cocá muito antigo, né? Não foi eu que fiz. Esse cocá eu ganhei, né? Logo no início da luta. Esses brincos foi eu que fiz. Esses colares aqui foi eu que montei, porque essa matéria aqui, ela não é uma matéria aqui do território, né? Tem no território, mas a gente ainda não sabe como trabalhar com ela. Então, foi fruto de, de trocas. Porque o que acontece? Quando a gente sai daqui, do território, e vai a Brasília, que é uma viagem cultural, a gente chega lá com os nossos artesanatos, e aí a nossa matéria não tem para os povos indígenas de outros locais. Então, a gente acaba colocando matérias daqui, com os povos indígenas de outros locais, né, que acham interessante matérias, os caramujos que a gente leva, né, os mariscos que a gente leva, né, a casca de árvore que lá não tem, né, e a gente acaba fazendo essas trocas. Troca maracá, né, então faz esse intercâmbio cultural entre os povos indígenas, e aí o acampamento Terra Livre é um acampamento que junta o povo indígena do Brasil inteiro, né, para a gente reivindicar nosso direito em Brasília, e serve também como um momento de socialização cultural, né, então a gente está sempre nesse processo. Legal, bacana. E eu sei que você também faz outras artes, né? Não sei se você tem algum aí que Uhum, possa mostrar, ou pelo menos falar, apresentar um pouco dessas suas expressões artísticas. sim. Tem muito mais coisas, mas não está aqui no momento, mas eu vou mostrar para vocês aqui o maracá. Isso aqui é um maracá, né, para quem não conhece. Ele é um instrumento do nosso ritual,
né, que a gente usa sempre quando a gente está no nosso, reivindicando os nossos momentos, quando a gente está fazendo os nossos cânticos, pedindo aos nossos ancestrais, né, e pedindo ao nosso Pai Tupã que nos proteja e que nos guie na nossa caminhada, né, tendo em vista alguma reivindicação, a gente sempre tenta se fortalecer primeiro para chegar lá na firmeza, a gente usa esse instrumento para se conectar à energia ancestral. E esse instrumento, ele é repleto de simbolismos, né, que é importante a gente contar aqui. Esses desenhos do meio aqui, eles representam a malha da cobra jiboia, né? Esse desenho aqui representa a malha da cobra jiboia, e esse desenho aqui, eles representam as raízes. A malha da jiboia é uma expressão da natureza muito importante para nós, né? Que a natureza, de uma forma geral, ela é Deus puro, né? A natureza. Então, cada expressão que a gente tirar da natureza e a gente colocar nos nossos artefatos, ou então colocar nos grafites que a gente faz no nosso corpo, é uma forma de proteção. A gente acredita nisso, né? E para nós isso é realmente verdade. E essa parte das raízes, além dessa proteção que traz para a gente, e esse contato com o nosso Pai Pan, as raízes elas também representam a nossa história, representa a nossa cultura, né? A nossa trajetória de vida, a trajetória por qual passaram os nossos ancestrais, né? Representa também o que segura a nossa árvore genealógica, as raízes, né? O povo que se foca e que se firma nas raízes, ele tem uma força muito grande. Então é por isso que a gente está sempre pensando nisso. Então eu trabalho como eu sou artesão, eu trabalho com cajá, né, com a matéria do cajá fazendo esculturas. Eu trabalho com a madeira do coqueiro também, fazendo esculturas. Trabalho, inclusive, com o coco. E do coco eu faço várias caricaturas indígenas, né, expressões de indígena. Faço também animais como tatu, macaco, preguiça, tamanduá, né? Então, a gente está sempre usando as coisas que tem dentro da nossa natureza, dentro aqui desse nosso território, e ressignificando. Porque, no caso mesmo, o coco, ele não é esse coco que a gente usa para a gente comer. Ele é um coco que ele já nasceu sem a matéria dentro que a gente come. Ele já nasceu sem a carne. Ele é um coco específico que, basicamente, ele seria descartado. E a gente não, a gente usa ele e ressignifica e dá uma vida àquele coco que estava aparentemente já sem vida. E a gente traz aí uma vida para ele, e aí ele leva também uma pedagogia para cada pessoa que leva um artesanato tabajara, ele leva um ensinamento, né? Ele leva também um pouco da nossa história, e muitas vezes esses artesanatos que a gente faz, ele acaba, nem que seja minimamente, mudando muitas vezes o pensamento conceituoso que as pessoas têm sobre nós. Né? Primeiramente, um dos pensamentos que as pessoas podem ter sobre o povo indígena é justamente que o indígena ele é preguiçoso, o indígena ele não gosta de trabalhar. Na verdade, o indígena ele gosta de paz. Né? E a gente também não precisa trabalhar muito para a gente sobreviver, porque a gente não vive nem 500 anos. Né? No máximo que o ser humano vive aí é 100 e poucos anos e já chega lá bem arrastado. Então, a gente não precisa estar nesse processo é, de buscar muita matéria, de buscar muito dinheiro, né? Esse mal, muitas vezes, assola alguns parentes indígenas, mas não é uma coisa certa. Né? A gente está sempre buscando acabar com esse tipo de pensamento, tendo em vista que, primeiramente, que a natureza ela é a nossa mãe, a natureza ela é o nosso pai, a gente é que é da natureza, a gente é que vai voltar para a natureza ela não, a gente nunca vai ser dono da natureza, né? Então, a gente tem que usar as coisas da natureza e usar com bastante cautela, usar com bastante respeito, tendo em vista que ela é a nossa mãe, é o nosso pai superior, principalmente. Ótimo. Você até tocou alguns pontos aí que eu sei. Bem, nós somos antropólogos, né? E você terminou a sua graduação aí fazendo uma pesquisa bem interessante sobre as técnicas aí, o território, né, Tabajara. E aí, se você puder falar um pouco mais sobre esse seu trabalho, né, como é que foi essa experiência, né, e agora também no mestrado, né?
Então, falar um pouco da tua pesquisa, para a gente conhecer mais. Bom, então, realmente eu me formei na graduação em antropologia no campus de Rio Tinto, campus da UFPB, né, em território potiguara, inclusive. Tenho muito respeito lá aos meus parentes potiguara, e para mim é uma satisfação muito grande. Um antropólogo indígena, ele tem uma força de representação muito grande dentro do seu povo. É um conhecimento que a gente adquire e serve muito para as reivindicações, né, para os momentos que a gente precisa entender de uma forma diferente as questões políticas, né, que assolam as populações indígenas. Então, a gente está sempre buscando esse tipo de mecanismo para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado e mais firme para, de muitas formas, combater opressões que acontecem. Uhum. Então, tive essa formação e o meu TCC ele foi intitulado Tabajara Andou na Mata, um estudo sobre o papel dos processos técnicos no fortalecimento da identidade indígena no litoral sul paraibano. Né? E aí eu trabalho justamente a questão dos artesanatos, né? Como esses artesanatos que eu falei, né? Outras pessoas também aqui dentro desse território tabajara também desenvolvem certos artesanatos. Trabalho também sobre a questão, escrevo também sobre as pinturas, né, de urucum e de genipapo, mostrando que esses conhecimentos, né, técnicos, que denotam fortemente hoje em dia uma identidade indígena, eles não são conhecimentos e técnicas que surgiram a partir da nossa reivindicação de 2005. Para quem não conhece, o povo tabajara voltou mesmo a reivindicar a identidade indígena a partir do ano de 2005. Mas esses conhecimentos que tem para a gente desenvolver essas atividades, eles são conhecimentos antigos, né? Eles são conhecimentos ancestrais, baseados principalmente na nossa vivência e na nossa dinâmica na busca por alimentos, né? Ou seja, a nossa vida cotidiana é que guarda esses tipos de conhecimentos, né? A caça, a atividade de caça especificamente, ela guarda uma gama de conhecimentos morais, né, de conhecimentos com relação ao respeito que a pessoa deve ter à natureza, né? A caça, ela guarda uma gama de conhecimentos técnicos, de desenvolvimento de armadilhas, né, para pegar determinado animal, seja um animal grande, uma armadilha diferente, um animal pequeno, outra armadilha de uma forma diferente. Né? Então, esses conhecimentos técnicos, eles são essenciais. A pesca, do mesmo jeito, né? O pescador, ele adquire um conhecimento que ele não serve só no momento da pesca. Em outras atividades, ele é ressignificado e é usado para outras atividades, né, para outras questões. Como no caso, se você perceber mesmo, a malha da tarrafa, ela parece muito com a malha do filtro de sonhos. Um pescador que nunca fez o filtro de sonhos, se ele olhar aquilo ali, automaticamente ele já sabe fazer. Né? Então, uma coisa, ela se liga muitas vezes a outras coisas, né, que nesse processo contínuo de transformação, que gera outros produtos. Né? Então, isso é muito, muito importante a gente descrever, justamente pelo que muitas vezes as pessoas podem chegar a dizer que por nós sermos um povo miscigenado, temos passado por esse processo de miscigenação. E esse processo de mistura, a gente não é índio. Né? E esse trabalho vem justamente para dizer que ser tabajara, justamente, é diferente de ser índio, é diferente de ser esse índio criado e construído ideologicamente, formado pela colonização para negar as populações que aqui já existiam. Então, nós não somos índios, nós somos povo, nós somos o povo tabajara, nós somos indígenas, que é diferente, né? Então, é essa realidade que a gente tenta passar e nada mais do que a nossa história e a nossa própria dinâmica de vida para contar e para provar esse ser tabajara que vigora aqui desde séculos, né? E continua resistindo fortemente nesse presente. E aí, no meu TCC, eu trabalho especificamente sobre a questão da caça, né? E aí eu ainda estou desenvolvendo aí esse projeto, mas com certeza daqui a mais ou menos 2 anos vai gerar um produto muito bom, que muitas pessoas aí, muitos acadêmicos vão chegar a ler uma escrita que foi feito pelo indígena, né? E a gente tem que valorizar muito aí os parentes indígenas aqui do Nordeste, do Brasil inteiro mesmo, assim, que vem
tendo essa oportunidade de entrar na universidade através das cotas, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Através de reivindicações. A governos anteriores, a gente conseguimos essas oportunidades de entrar na universidade, conseguimos também oportunidades de permanecer, mesmo através de várias dificuldades que ainda tem, a gente tem o direito que vem sendo barrado, né, por esse governo golpista que está vigorando aí nesse Brasil, nesse nosso Brasil, né? Mas hoje a gente ainda tem a Bolsa Permanência, que foi justamente conseguida através de governos anteriores a esse governo que vem assolando as populações, né? E a gente sabe que isso é fruto de reivindicações dos nossos povos. Então, é essencialmente a gente valorizar e mostrar isso, né? É muito forte, assim, tudo que você tem falado, né, o cenário político realmente, né, do governo atual é contra esses direitos, né, que é importante falar que são direitos que foram conquistados. Acho que é fundamental a gente deixar sempre claro, é um trabalho até um Isso. pedagógico também nessas conversas que a gente está tendo, conversas públicas, que a gente já teve em outros espaços, né, acadêmicos, não acadêmicos, aí no território a gente já se encontrou, mas é importante colocar isso, assim, os direitos indígenas, eles são resultados não por vontade apenas do Estado, né? De um governo A ou B, mas é principalmente das lutas, da mobilização dos povos indígenas, né? Não dos índios, mas desses indígenas. E aí, nesse sentido, né, eu acho muito interessante quando você coloca dessa desmistificação, dessa imagem do índio, né, do indígena, do povo indígena, através dessas manifestações artísticas, das coisas, né, que são usadas. E você falou de duas coisas, dois elementos, dois materiais é, que são bem presentes nos povos indígenas, sobretudo do Nordeste, né, que é o uso do urucum e do genipapo. Você falou também da palha do coqueiro, né, que é aí do território. E aí eu tenho duas perguntas para fazer, na verdade, incitar você a falar, né? A primeira é sobre esse trabalho com genipapo e urucum. Como é que vocês trabalham? Como é que você... Eu sei que você cria também, né? Pinturas corporais, né? Algumas estéticas. E aí eu queria que você falasse um pouco e também sobre essa disponibilidade no território, né? A importância de ter ele dentro do território, como é que as dificuldades que vocês têm hoje, que vocês enfrentam para conseguir esses materiais, né? Então, a importância também desse material estar disponível no território de vocês. Como é que vocês pegam, quais são as dificuldades para conseguir esses materiais? Bom, então é justamente isso. A gente, em nossas pinturas corporais, usamos essas duas matérias, né? O urucum e o genipapo manso. Porque do genipapo tem o Uhum. genipapo bravo, que o genipapo bravo ele também dá uma tinta através da casca dele, né? Mas aí ele é uma tinta que ela não serve para fazer grafismo. Ela até faz, mas como ela é uma medicina, a gente só usa essa tinta especificamente para tratar lesões, né? Que se você tem alguma lesão no braço, nas juntas, a gente faz um impacto de genipapo, coloca lá, e aí com o tempo a gente tira aquele pano, né, que foi usado lá com a casca do genipapo ali, tira o pano e fica a tinta preta. Normalmente, quando a tinta vai saindo, a dor ela também vai desaparecendo e você já começa a movimentar mais as juntas, né? Então, esse é o genipapo bravo. O genipapo manso, ele é feito especificamente por nós aqui, a tinta azul escuro, que ela é tão escura de uma forma que muitas vezes as pessoas podem até confundir com o preto, mas na verdade ela é um azul intenso, né? E aí hoje, no território, a gente tem muito poucos pés de genipapo. A gente tem um pé no Guruji, outro em Tambaba, né? Tem outro em Rixá, em Mato da Chica, tem outros em Boa Uhum. Vista, mas há muito tempo atrás, nós tínhamos muitos pés de genipapos antigos, né? Pés grandes, que com o tempo, o desmatamento, eles foram sendo destruídos, né? Pela ação do homem mesmo, né?
principalmente na década de 80 mesmo, que foi uma ascensão muito grande do desmatamento aqui do litoral sul paraibano, né? E aí esses pezinhos de papel foram desaparecendo, mas ainda tem. E a gente agradece muito por esses pés que tem sobrado e a gente está plantando também. Aqui na aldeia a gente já plantamos pés de genipapo, acredito que nas outras aldeias aqui do nosso povo também. O pessoal já está plantando para que daqui a um tempo nós tenhamos genipapos em abundância, porque é uma fruta muito importante para a nossa história e para a nossa cultura. Já o urucum, ele, como ele não é uma árvore, ele é um arbusto, né? A gente está sempre plantando atrás de casa, né? Então, muito antes das reivindicações, a gente já plantava o urucum atrás de casa, porque é justamente a fruta que faz o coloral, né? Aí é só pegar o urucum ali, pisar ele, botar na comida para dar aquela coloração muito boa. Então, a gente sempre usamos o urucum, tanto na comida como também na nossa, no nosso rosto, principalmente, né? Para a gente nos pintarmos. E aí, o urucum, ela é a tinta vermelha que representa o nosso sangue, né? O sangue presente, o sangue passado, né? De geração em geração, até chegarmos a nós hoje, né? Ou seja, de certa forma, ele também representa a história dos antepassados que viveram, que reivindicaram esse território, né? Que construíram muitas coisas aqui dentro desse território, né? Que caçavam aqui dentro desse espaço, que pescavam dentro desse espaço. Então, a tinta vermelha ela representa isso, essa ligação, esse elo que a gente tem com esses nossos antepassados, né? É isso. Ótimo, ótimo. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Quais são as maiores dificuldades que você vê hoje, né, tanto para a manutenção do território, como também de algumas técnicas, né, algumas práticas que vocês faziam ou fazem, mas tendo algum tipo de resistência? Quais são as maiores dificuldades que o povo tabajara tem enfrentado? Entre todas as dificuldades, que são muitas, né, que a gente tem uma como dificuldade principal, né, que o povo tabajara aqui, diferente de outros povos no Brasil ou no Nordeste, não tem a terra demarcada, né? E por não termos a terra demarcada, isso impossibilita que possamos desenvolver a nossa cultura mais fortemente dentro desse território, né? Porque espaços que eram espaços ancestrais de morada e de caça mesmo, a gente não pode chegar lá por causa que a terra não está demarcada, né? Então, hoje ainda vigora, de certa forma, uma pessoa que se diz ser dono por seus ancestrais passados, ou muitas vezes até eles mesmos terem usurpado esse território dos nossos ancestrais, né? Que tem essa terra, esse espaço aqui por direito, né? Então, essa é a principal dificuldade que a gente tem de desenvolver a nossa cultura de uma forma mais forte aqui dentro da história, a demarcação da terra, né? Porque com a demarcação da terra, isso possibilita que a cultura ela seja mais multiplicada, né, para as outras pessoas, né? Que a gente possa buscar uma erva num determinado espaço que hoje é propriedade privada e a gente não pode nem chegar lá, né, porque a gente é recebido através de repressões, né? Então, isso impossibilita a nossa vida, né? Então, a gente está sempre nessa reivindicação, forçando o, a FUNAI Brasília, Ministério da Justiça, né? Sempre buscando parcerias aí com algumas pessoas que possam chegar lá melhor, mais que nós, mais vezes que a gente, né? Para tentar sempre estar tocando nessa pauta que é de extrema importância, demarcação de terra indígena. E assim como de meu pai, a demarcação da terra indígena, ela é sustentabilidade. Por quê? Porque a nossa visão principal é ter a terra para preservá-la. É para tirar a terra, muitas vezes, da mão desses latifundiários que não sabem, de certa forma, viver, que usam agrotóxico demais nas canas de açúcar, aqui também tem ainda, né? Então, assim, estão poluindo e acabando com a nossa natureza. Isso realmente é um trabalho
que a gente busca fazer de preservação. Só que hoje, como a gente não tem a terra demarcada, isso também possibilita essa preservação. Isso serve para nós e serve também para as pessoas que não são indígenas, mas que respiram, né? Mas que bebem água. Então, mesmo que você não seja indígena, mas se você respira e se você bebe água, você tem que ser a favor. E aí, voltou? Voltou. Voltou, voltou. Sim, pode continuar. Encerrou aí, né? Desse beber água, não é isso? Foi. Beleza. Então, Lucas, eu não sei se... É só um minutinho, Juscelino. Certo, pode deixar, mas depois, como é que a gente faz para salvar? Ah, ótimo, beleza. Obrigado. Valeu. Ok, tranquilo. Valeu, Lucas. Lucas vai precisar sair agora. Valeu. Então Pronto. vamos voltar aqui. É, realmente essa pauta que você traz, Juscelino, da sustentabilidade é algo que está bem em voga, né? Hoje a gente tem visto muitos encontros, muitas lives tocando nesse ponto, né? E principalmente nessa visão do povo indígena, né? Tudo que os povos indígenas elas representam, né? Esses povos representam, na verdade, né? Todas as etnias, cada um de uma forma. Há uma diversidade também, o que é ser indígena, né? Você bem falou que é o povo tabajara, né? Quando você se referiu aos potiguaras, você falou como parentes, né? Então tem essa diversidade também entre os indígenas, que a gente vê inclusive nos próprios adornos, né? Nos próprios colares, nas próprias artes que vocês têm utilizado também coletivamente, né? E uma coisa que você falou que é algo muito importante, que é essa diferença entre território e terra, né? Às vezes parece muito que alguns poderes acham que você dando um pedaço de terra, ou seja, um lote, para uma família, isso resolve, né? E aí, quando você coloca dos acessos a determinados territórios, ou seja, para você fazer a pintura corporal, né? Para você fazer a pesca para se alimentar, a caça para se alimentar, você precisa ter acesso a um território, não é necessariamente a um lote de terra, né? É um território que é algo maior do que a presença ou uma ideia individual, uma ideia de propriedade privada. E aí, é, nesse sentido, eu queria saber de você, assim, eu sei que tem uma trajetória grande, que você falou desde o processo de colonização, né, de resistência dos Tabajara nesse território, e hoje em dia, né, tem algum ataque específico, tem algum movimento que vocês enxergam que isso compromete, né, tanto as aldeias e os indígenas que já estão, tabajaras, que já estão nesses territórios, como também há alguns movimentos, né, as dificuldades que tem daqueles que tiveram que migrar justamente para os centros urbanos e retornar também para os territórios tradicionais. Queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades atuais que vocês têm enfrentado, além da necessidade da demarcação de terra. Bom, só fortalecendo um pouco do que você disse mesmo, é justamente isso. Não dá uma terra em outro local que não seja dentro desse espaço territorial, para nós ela não vale, né? Porque assim como nós somos, meu nome é Juscelino Tabajara, né? E assim como eu, para explicar melhor, tem vários outros Tabajara que formam o povo Tabajara. Mas esse território, ele é um território Tabajara, né? A gente é Tabajara e o território também, né? Então, fora disso, a gente não consegue desenvolver as atividades que nos formam enquanto Tabajara, só dentro desse território, que é um território indígena Tabajara, né? Ou seja, nós e o território somos uma coisa só. Não tem diferença, né, de nós para ele. Então, essa é a questão, que o porquê que é esse território aqui que ele precisa ser demarcado para nós, né? E aí, uma das principais dificuldades, questões, né, que a gente enfrenta nesse presente aqui, né, é justamente a especulação imobiliária,
imobiliária aqui dentro do Litoral Sul, ela acontece gritantemente, né? Então, o espaço que a gente almeja enquanto território, ele está sendo altamente loteado. Aí, muitas vezes, eu não consigo compreender nem entender como que um espaço mesmo aqui, como a área de preservação ambiental de Tambaba, né? que é considerado uma APP em si, ela consegue ser loteada como está sendo, né? Ou seja, é uma área de preservação permanente ou é uma área que está sendo reservada para a especulação imobiliária poder vender terra para um gringo que vem lá de Portugal, para um gringo que vem lá da Europa, tá entendendo? Ou ela só não pode ser ocupada pelo povo daqui desse território, né? Então, é uma questão que a gente dá até raiva de você imaginar por que as leis elas só oprimem a população menos favorecida e ela dá o direito do forte ali economicamente, do rico, ele poder pagar lá as questões mesmo, as questões, o mal que ele causa ao ambiente, e ele paga com dinheiro as instituições, né? E ele continua construindo. Né? Quem tem dinheiro passa por cima de todas as leis brasileiras. Muitas vezes um cara que vai ali caçar um tejuzinho, um negócio, um tatuzinho para comer, é pego pela preservação, pelos órgãos de proteção ambiental e é levado, tá entendendo? E o cara, eu vejo aqui o pessoal desmatando aí a nossa mata, desmatando os nossos espaços naturais, nossos espaços ricos em espiritualidade para nós, né? E eles estão saindo safo aí, ó, sabe? Construindo resort aí em cima das matas, das cabeceiras de mata, mesmo que a gente tenha aqui uma área de extrema riqueza espiritual, né? E eles acabando é, é, com com esse espaço, chega a dar uma indignação. A gente poder falar, a gente falar sobre isso chega a dar uma tristeza. E a gente vê que muitas vezes, muitas pessoas dentro desse espaço aqui, que compartilham desse espaço, dessa terra aqui junto com a gente, né, não conseguem entender a nosso pensamento e o porquê que a gente precisa da demarcação, né? Só tá pensando, muitas vezes, muitas pessoas só pensam o crescimento, mas que crescimento? E que desenvolvimento que a gente pode ter se a natureza está sendo destruída? Então, você vai se desenvolver, mas você vai comer o que depois? Né? E o que você vai comer? Vai trazer saúde para você, para o seu corpo e para o seu filho que você ama? Né? Então, assim, como que você aceita um desenvolvimento que destrói a natureza? E como que você diz, inclusive, que você ama a sua família e que você ama seus filhos, se você é a favor de um governo golpista, genocida e que apoia a destruição da natureza? Me diga como que você ama a família. Né? Essa é a questão que a gente tem que estar sempre discutindo, que muitas vezes é uma incoerência que o pensamento humano brasileiro está tendo. Mas não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. O ser humano migrando para uma destruição. Né? Essas doenças que estão surgindo, elas são fruto de um desequilíbrio ambiental, né? Que está gerando doenças aí, assolando toda a população. Mas fala toda a população porque todos nós estamos ligados uns aos outros. Nós compartilhamos o mesmo espaço no Brasil, no mundo, e dentro desse território, né? Que é coletivo de certa forma. Então, o indígena não quer terra para ser dono, não. O indígena, ele quer terra para ele voltar a ser da terra, né? E cuidar da terra. A gente não quer nada demais, não. A gente não quer ser proprietário de terra, não. A gente quer poder preservar uma coisa que nos preserva, né? E que nos dá saúde, que é a natureza. Então, é justamente isso, Dan. Ótimo. Você, dentro dessa colocação toda, né, a gente reflete não só esses materiais que a gente está vivendo, né, e aí você colocou também das plantas, né, medicinais, você falou rapidamente, que o território ele proporciona, né, esses acessos com as águas,
com a caça, né, com os bichos, a caça e a pesca com os bichos, e você falou também das forças espirituais, né? Então, eu fiquei pensando nessa coisa da privatização das terras, até onde essa especulação, esse processo de urbanização que a gente tem visto no mundo, né? A pandemia é uma dessas consequências também, né? Que vai expulsando, vai retirando bichos, vai retirando ou desmatando, né? Acabando com uma diversidade de flora. Inclusive, o que a gente tem trazido muito aqui é essa diversidade cultural, né? A diversidade humana, na verdade, mais do que cultural, a diversidade humana também que tem sido sempre violentada por esse processo de urbanização, um processo de uma modernização, né? Em nome de um desenvolvimento econômico, né? De um modelo único, como se fosse o melhor modelo que a gente pudesse criar, o que a gente pudesse viver, e você coloca justamente esse contraponto. Mas aí eu queria tocar também, ou te explorar um pouco mais sobre essas forças espirituais, né? Se você pudesse falar esses impactos também, territórios sagrados, enfim, se você pudesse falar sobre isso. Cada espaço da nossa natureza, ele possui o que a gente chama de dominista, né? Ele possui lá um ser, uma energia que domina aquele espaço ali, justamente como um ser protetor. Na mata tem o seu, no mangue tem o seu, na água doce tem o seu, a sua, né? Na água salgada também tem a sua, né? Então, cada um desses seres, cada ser desse, eles são de extrema importância para nós. E a gente que vive nesses locais e está sempre em contato com essas naturezas desses doministas, né, e desses protetores espirituais, a gente entende que a gente precisa mais ainda preservar esses locais para que eles continuem ali dentro, podendo nos ajudar na nossa atividade de caça, na nossa atividade de pesca, né? E aí o que acontece muitas vezes? Vamos imaginar uma cidade como uma pessoa? A gente está falando que cada natureza, cada espaço natural tem um dominista. João Pessoa, Conde, né, porque que os espaços que já passaram por esse processo de urbanização, todos esses espaços já foram matas, né? E para onde é que a gente vai, que a gente vive nas matas? Né? E para onde é que vão os animais que vivem nas matas? E esses seres espirituais, no qual a nossa cosmologia, o nosso pensamento, né, guarda. Né? E esses seres espirituais, eles vão para onde também? Né? Então, essas pessoas, elas não estão mexendo só com a gente que é carne e osso, não. Ou só com os animais, ou só com as folhas das árvores. Estão mexendo com questões espirituais. Né? Muita gente pode até imaginar que é uma besteira esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, mas é uma certeza. Vamos imaginar agora um vírus que você não vê, uma coisa que você não vê, né? E para ver minimamente, tem que olhar ali pelo microscópio, não é uma coisa que, 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 que é basicamente invisível. Você chega numa farmácia, você não sabe se você está tocando ali no bocado de vírus, no coronavírus, né? Você não sabe se você está tocando nele, mas aí você acaba levando muitas vezes para sua casa, né? Que Deus proteja todo mundo que está assistindo essa live, que dê muita saúde para cada um de vocês. Nosso Pai de Poder é sempre junto com cada um de vocês. Mas é uma coisa invisível, né? Então, isso é justamente porque as ações materiais elas estão afetando no plano imaterial, no plano espiritual também, né? Então, e a gente ainda se banha de que esse desequilíbrio ambiental ainda não está afetando materialmente através de várias questões da natureza ao nosso povo ainda. Mas ou a gente se atenta, eu estou falando mesmo de questão mesmo assim, de com relação a ondas gigantes, né? Pelo menos nesse espaço aqui, né, que a gente está. Até hoje isso não aconteceu. Mas como esse desequilíbrio ele continua acontecendo, as pessoas não estão tendo essa conscientização, isso só vai gerar muito mais
dificuldades. E vai gerar muito mais catástrofes para todos nós. Isso não afeta só a pessoa que pensa diferente de mim, não. Afeta eu também, né? Que penso, que tento pelo menos ali pensar de uma forma que venha a ser conivente com o bem viver da natureza. Isso afeta todos nós, porque nós somos irmãos. E quando vem as repressões, as questões, na verdade, que são reflexo das nossas próprias ações, ela vem para todo mundo, né? Porque o que é colocado na mesa pelo pai ou por uma mãe é para todo mundo, é para todos os irmãos, né? E a chuva, quando cai do céu, ela não molha só a pessoa que não joga um lixo no rio, ela molha também a pessoa que joga o lixo no rio. Ela molha os dois, né? Então, tudo que vem, ela vem para nós dois. Então, a gente tem que pensar tanto em nós como pensar nos outros. E aí vem as questões da gente também estar sempre para o bem do outro, que o bem do outro é o seu, está sempre se protegendo. Porque proteger você, proteger seu corpo, proteger sua família, é proteger as outras famílias também, e assim vice-versa. Né? Então, só recapitulando, essas ações que a gente tem de desequilíbrio ambiental, que são ações materiais, elas estão afetando no plano imaterial, no plano espiritual. Então, isso está trazendo essas doenças, essas anomalias que estão afetando o corpo de diversas pessoas. Ótimo. E essa afetação, né, esses impactos que a gente tem trazido aqui para o debate, tem esse crescimento, né, me parece sempre que a economia, ou um tipo de desenvolvimento econômico, né, ele sempre está sobrepondo a outros. E você falou do pessoal que tem vindo, né, que tem ido aí para o território, nessa questão da APP, por exemplo, de que vocês não podem determinadas coisas, mas pessoas de fora também podem. Então a gente tem também um projeto, né, maior, me parece, que os poderes públicos também muitas vezes estão aliados. E aí me trouxe agora à memória, Juscelino, o projeto, por exemplo, de turistificação justamente desse território, né, do litoral sul. Eu não sei até que da turistificação do litoral sul da Paraíba. Eu não sei até que ponto isso vai chegar até vocês, ao território de vocês, se vocês têm acompanhado, se vocês têm dialogado também com o Estado nesse sentido aí, dos impactos que isso podem trazer e se isso vai atingir vocês, né? Nós estamos sabendo de um centro turístico que está vindo para cá, né, Uhum. para o litoral sul, e que dizem o governo que vai trazer muitos trabalhos, né, para diversas pessoas que estão sem emprego. Vai também o recurso, vai ajudar a construir mais leitos em hospitais, né, para que as pessoas possam se abrigar nesses hospitais justamente por causa dessas doenças que estão no presente e que muitas vezes acabam que estão por vir. Né? O governo do estado ele está com essa narrativa, né, de que esse projeto ele vai ajudar a população. Mas será se esse projeto ele vai destruir mais ainda a natureza? Uhum. Será se esse projeto ele está vindo para cá para acabar com nossos espaços naturais mais ainda? Né? Então, pode até ajudar artificialmente as pessoas. As pessoas terem o pensamento de que estão sendo ajudadas. Mas será se isso realmente é uma coisa boa? A gente tem que refletir. Né? Como que isso vai afetar a natureza? Como que isso vai afetar as matas que a gente tem? Né? Que já são pouquíssimas. Aqui na nossa Cismaria. Aqui na nossa cidade. Né? Então, a gente não foi consultado. Não foi consultado o povo tabajara com relação a esse centro turístico, nem pelo município da cidade do Conde, nem pelo Estado. Né? E estão organizando para poder consultar a gente depois. Né? E que consulta é essa que acontece depois que as coisas já estão sendo desenvolvidas?
Será que é para a gente não ter a oportunidade de dizer que isso não vale a pena? Né? Então, a gente tem que entender mais, ainda se juntar, para poder reivindicar pelo menos essa explicação, tanto do Estado, através do governador ou de seus representantes, como também do município, que até agora está sabendo desse centro turístico, né? Tá, Juscelino? Ai. Oi. Oi, Juscelino. pronto, fui buscar mais um cafezinho, porque Oi. tinha caído. A gente já está finalizando aqui. Travou aí, mas eu acho que tem como a Uhum. gente pegar um pedacinho, deixar só um pedacinho, na verdade, né? Acho que você já respondeu. E aí, Já, já. vamos para a última. Deixa eu só pegar aqui um copo d'água também, é rápido. Não, vamos encerrar, dá tempo. Da consulta, né? Pois é, Juscelino. E Oi? aí a gente. Pois é, Juscelino, a gente vai. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui, né, que a gente precisa encerrar, mas são várias questões que você vai colocando, que vai citando outras questões, né, mas a gente conseguiu fazer um fio, né, condutor aí, que vai passando pela arte, por identidade étnica, pelo modo de viver, né, principalmente mostrando essa coisa que você falou tão bem, que ser tabajara não é só algo humano, antropocêntrico, né? Ser Tabajara, ele está ligado ao território. Então, essa ligação, e o território nesse sentido mais amplo, né? Com as plantas, com os bichos, com as forças. Eu acho que isso é um ponto central. E a gente encerra, né, com você falando sobre essas dificuldades atuais, principalmente com a especulação imobiliária e essa urbanização que se se espalha aí nessa região aí do litoral sul. E aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Se a gente chegasse e dissesse assim, não, mas a gente tem que trazer esse tipo de desenvolvimento para as pessoas terem melhores condições de vida. E aí você tivesse essa oportunidade para mostrar quais são as propostas que o povo tabajara poderia contribuir para se viver e se manter essa diversidade de vidas no litoral sul. Quais seriam essas propostas que você poderia apresentar para a gente aqui? Bom, primeiramente, como eu já venho falando, não existe desenvolvimento se não existe preservação da natureza. Né? Então, eu penso, e aí eu quero passar para as pessoas, que a gente tem que imaginar e criar e realmente fortalecer com os que já existem um modelo de turismo sustentável, um modelo de turismo que venha a fortalecer as comunidades tradicionais que aqui sempre viveram, né, que venha a dar mais vida à cultura local, à cultura da cidade, né, que faça com que as pessoas, esses agentes culturais, eles permaneçam mais ainda, porque são esses agentes culturais que dão vida à cidade de Conde como ela é, né? Então a gente tem que pensar no modelo de turismo que contemple e que abarque todas essas realidades dessas pessoas, né? De uma forma que venha a preservar esse presente que nós temos aqui hoje no território e também com Uhum. que as futuras gerações de próximos agentes culturais também tenham a oportunidade
que a gente está tendo de desfrutar dessa natureza e desse território, né? E isso precisa de quê? De mais condições. Então, vamos pensar no modelo de turismo que contemple essas populações? Essa é o pedido que eu faço, né? Tanto ao município como também ao Estado, as pessoas que estão aí discutindo esse tipo de turismo. Que turismo é esse que a gente não sabe? Que turismo é esse que a gente não está entendendo? Ele vem para preservar a natureza? Ele vem para preservar a vida que aqui já existe, realmente? Né? Essa é a resposta que eu dou para vocês e também a pergunta que eu faço a esses governantes. Ótimo, maravilha. Bem, a gente vai ter que encerrar aqui, Juscelino. Obrigado pela disposição aí, né? Foram várias dificuldades aqui para a gente conseguir, porque essa pandemia coloca a gente preso em casa, além de se cuidar dos nossos, né, que está no nosso convívio, ainda tem a internet que muitas vezes ela não é distribuída de uma forma equivalente para todo mundo, né? Muitas vezes a gente não tem um equipamento que também proporcione as variações climáticas, né, do próprio planeta também vai fazendo a gente ter ou não, então são várias dificuldades para a gente conseguir, mas foi ótimo, né? A gente iniciar contigo, iniciar com o povo Tabajara aqui, nessa voz, e nesse espaço. E a gente vai ter mais 6 entrevistas, né, com outras comunidades tradicionais também. Algumas, inclusive, faz limites também, né, ou dividem territórios também com os Tabajara. E a gente, ao longo dessa semana, desses próximos dias, a gente vai apresentando aqui também essas lives. E eu vou encerrando por aqui, deixando esse convite, agradecendo também a você e deixando a palavra contigo para que você possa encerrar aí. E se quiser, fica à vontade também. Se tiver mais um toré ou algum tipo de apresentação aí que você acha pertinente, é contigo. Obrigado, Juscelino. Nada. Eu fico muito feliz por esse momento de hoje, por essa oportunidade de estar discutindo, né, sobre território, sobre identidade, né? Isso para mim é uma coisa muito gratificante e que cada dia eu me sinto mais gratificado, né? A natureza por estar me dando esse conhecimento e estar me dando essas oportunidades, né, de passar essas mensagens, né, para cada um de vocês. Então, eu só desejo que cada uma das pessoas que estão assistindo essa live estejam com saúde, estejam bem, como eu já disse, né, e que esses momentos difíceis que a gente vem passando, eles se acabem, eles desapareçam e a gente possamos voltar à nossa realidade, né, ou a outra realidade que não seja essa de extrema dificuldade, né? E aí eu também peço que cada uma dessas pessoas que possam vir falar mais adiante também estejam bem, estejam ótimas. Eu sei que o nosso trabalho e a nossa missão, né, tá falando sobre nossa realidade, para que possamos, pelo menos, minimamente, trazer uma luz para o pensamento de pessoas que muitas vezes estão com um pensamento nublado, escurecido, né, que está faltando entendimento, né, o que realmente o ser humano precisa para sobreviver, do que realmente o ser humano ele necessita para viver bem, né? Será que é só dinheiro que a gente precisa para viver bem? Qual a busca que você tem todos os dias, né? O que lhe deixa mais frustrado todos os dias, né? Então, assim, a natureza, ela é a resposta para todas essas questões, né? E a natureza é o que une Juscelino Tabajara a todas as outras pessoas que falarão depois de mim, né? E também a todas as outras pessoas que já vieram antes de mim, que já se foram para o plano espiritual, e para todas as outras pessoas que ainda virão. É a natureza que nos preserva. Então a gente tem que preservar esse espaço natural justamente por isso. Fico muito feliz e agradeço, Darlan, e agradeço a vocês aí do projeto, né, e que mais projetos como esse possam vir
para nós, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né, e vários outros grupos sociais que precisam ser ouvidos. Valeu pela oportunidade, irmão. Meu pai, Tupã, venha nos proteger. Pai, Tupã, venha nos proteger. Venha me guiar. Ei, na, ei, na, ei, venha me guiar. Ei, na, ei, na, ei.